Cześć, galera! Aqui é a Marta e seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo em mais uma aula de polonês no canal do Brasulaca. Hoje a gente vai ter uma aula um pouco diferente, conectada com verbos em polonês também, mas hoje eu decidi seguir uma sugestão de um dos nossos seguidores. E então, o que a gente vai ver hoje? Hoje a gente vai ver exemplos de várias frases em polonês, ok? Algumas frases diferentes em vários tempos verbais, ok? Então, a gente vai ver como que fica uma frase, a mesma frase em polonês, só que em três tempos verbais: no passado, no presente e no futuro. Eu escolhi aqui algumas frases, alguns verbos, ok? Vão ser frases mais simples. Eu vou tentar mostrar para você frases mais simples porque acho que assim fica melhor para você aprender, ok? Para exemplificar, porque vai ser só para dar um exemplo para você. E antes de começar a aula ainda, um recado muito importante. A gente vai utilizar aqui um documento durante esta aula. Esse documento fica disponível para você. É só clicar no link do bônus na descrição do vídeo, você pode baixar este documento. Além do documento, eu vou fazer algumas anotações que também vão ficar disponíveis na descrição do vídeo, tá bom? Vamos então passar para a tela do computador aqui, ok? Ok, agora você já pode ver e vou mostrar para você. Este é o documento que a gente vai utilizar hoje, ok? Vamos ver várias frases aqui em vários tempos verbais. Não quero mostrar tudo ainda porque já já você vai ver, ok? Como que é. E aqui embaixo eu vou fazer algumas anotações, depois mais lá para na última parte da aula vou te dar também algumas dicas, mostrar alguns sites que podem te ajudar a entender a questão dos verbos, as coisas sobre os verbos em polonês, onde que você pode checar, onde que você pode aprender mais, onde procurar as informações, etc. Ok? Então, vamos lá. Primeiro temos frase em três tempos verbais, verbo ser, estar. Inclusive, a gente já tem a aula sobre o verbo ser, estar no nosso canal, mas naquela aula eu mostro a conjugação do verbo, a conjugação toda, mas só no presente, ok? Não no passado e não no futuro, só no presente. Então, aqui a gente vai ver um exemplo de uma frase qualquer, ok? Que eu inventei só para fazer a aula. Tipo, esta frase existe em polonês, ela é correta, mas eu coloquei ela aqui só para dar um exemplo para você, ok? Então, być, ser, estar e as pessoas que a gente vai falar aqui é ela e ele. Ok, então vamos ver como que ficaria a frase no passado, no presente e no futuro. Vamos lá, vamos primeiro ver cada uma dessas frases, ok? Tipo, primeiro a frase no passado, depois no presente, depois no futuro. E depois vamos comparar todas elas, ok? Para ser mais fácil. Acho que vai ser mais fácil assim. Primeiro analisar passo a passo cada uma e depois ver todas as três. Então temos aqui ona. Ona significa ela, ok? Ona. Falo ona e escrevo ona. Ona, ela. Była significa estava, só que była significa ela estava. É uma forma do verbo que a gente usa quando a gente quer falar sobre alguma mulher, ok? Była significa então estava, estava ou era, tanto faz, ok? Em polonês fica igual, estava ou era, mas temos que lembrar que é ela que estava ou era, ela que era ou ela que estava, tá? Por quê? Porque se fosse ele, on é ele, ok? Vou anotar aqui, on significa ele. Ou não, ou vou colocar isso embaixo mesmo, para não misturar, acho que vai ser mais fácil assim. On significa ele. E był aqui significa estava ou era também, mas é ele que estava ou era, ok? Então vamos colocar que estava ou era, mas é ele. Então a gente está falando sobre algum homem, certo? Então cuidado aqui, eu até por isso marquei com duas cores diferentes. Quando temos ona, ela, fica była.
Ona była, ela estava. Se a gente quiser falar sobre algum homem, seria on, ele, był, ok? On był, ele estava, ou ele era, ficaria igual. E depois temos aqui ainda w Warszawie. W Warszawie significa em Varsóvia. Em Varsóvia, porque w significa em, e Varsóvia no geral é Warszawa. Warszawa, Varsóvia. E ficou Warszawa por causa da declinação. Tem uma live sobre a declinação, ok? Ela faz com que as palavras tenham várias formas diferentes. A mesma palavra tem várias formas diferentes e assim, por exemplo, Warszawa, que Varsóvia, pode virar Varsávia, às vezes, dependendo da frase, ok? Dependendo do caso. Então, cuidado. Ok, então mais uma vez essas duas versões da frase, né? Para ela e para ele. Ona significa ela, była significa estava, ela estava. On significa ele, był, estava, ele estava. E w Warszawie significa em Varsóvia. Temos Warszawie aqui e aqui, em Varsóvia. Então, ona była w Warszawie, ela estava em Varsóvia, ou on był w Warszawie, ele estava em Varsóvia. Ok, agora frase no presente. Ona jest w Warszawie, ou on jest w Warszawie. Ona significa ela, que a gente já sabe. Jest significa eu está. E aqui, olha, tanto ele quanto ela fica igual. On ou ona jest, então ele ou ela está. Ou também seria igual, também seria jest. Ok? E w Warszawie em Varsóvia. Então, olha, só para facilitar, ok? Quando algum verbo, alguma forma do verbo se refere a uma mulher, eu coloquei no amarelo, ok? Está de amarelo. Quando é sobre algum homem, ficou de azul. E quando é igual para os homens e mulheres, eu coloquei verde, ok? A cor verde, para ficar só mais fácil de ver. Você só dá uma olhada e já sabe. Então, ona, ela ou on, ele. Jest significa está e w Warszawie em Varsóvia. Essa segunda parte da frase ficou igual nos dois. Ok, e ainda no futuro. No futuro também ficou igual. Olha que legal, olha que beleza, hein? E temos ona będzie w Warszawie ou on będzie w Warszawie. Ona, ela. Będzie significa estará. Aqui igual, né? Ele ou ela. Będzie. Estará. Ou será, também seria igual, ok? Então, ou estará, ou será. Aqui, będzie. E w Warszawie em Varsóvia, ok? Tanto aqui quanto aqui. Então, mais uma vez, ona, ela ou on, ele, będzie, estará, e aqui também, w Warszawie em Varsóvia. Ok, então a gente aqui viu as 3 primeiras frases, né? Todas as 3 frases sobre o verbo ser, estar. Então, vamos agora ver todas as frases, uma do lado da outra. No passado, fica diferente para mulher e para homem, né? No passado, então, temos as partes, talvez vamos fazer assim. Primeiro, as partes que estão iguais em todas as frases. Ona, ela, tudo igual, né? E on significa ele, também aqui ficou igual. E w Warszawie é em Varsóvia, em todas as frases, no passado, no presente, no futuro, né? Warszawie em Varsóvia. Ok. O que mudou? A forma do verbo. Então, temos ona była, ela estava, ou on był, ele estava. Isso no passado. Ona jest é agora, ela está agora, ou on jest, ele está agora. E ainda no futuro, ona będzie ou on będzie, ela estará ou ele estará. Ok? Tá bom, então acho que deu para entender bem, né? Este primeiro exemplo aqui.
acho que podemos passar então para o nosso segundo verbo, para a nossa segunda frase que ficou. Temos várias frases, né? Mais uma frase em vários tempos verbais, podemos falar assim. Mais uma coisa, bitch significa ser, estar, é o nome do verbo, ok? Ok. Então, agora vamos ter frases em três verbos, frases em três tempos verbais. Nossa, que trava a língua. Verbo ter. E olha, aqui temos um pouquinho diferente, porque aqui a gente tinha visto ela e ele, que era bem claro, né? Agora temos eu, F e eu, M. O que isso significa? Isso significa que a gente vai falar sobre a pessoa eu, então eu, feminino e masculino. O que isso significa? Eu feminino é quando sou eu, e eu sou uma mulher e estou falando sobre mim. Eu estou falando sobre mim, sobre a mulher, ok? Agora, sobre a mulher, mas sobre mim, no caso. Se aqui estivesse o Chris falando com você, ele é um homem, então ele falaria eu como um homem, ok? Até isso muda, não é só a forma tipo de ele fazer algo ou ela fazer algo, é também a forma de eu fazer algo. Quando eu sou mulher, às vezes eu falo diferente do que um homem falaria se estivesse aqui no meu lugar, ok? Então, eu, F é o feminino, é o jeito que uma mulher falaria sobre ela mesma, e eu, M é eu masculino, então, o jeito que um homem falaria sobre ele mesmo, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a mesma coisa. Primeiro a gente analisa as frases separadamente, ok? Primeiro a frase no passado, depois no presente e depois no futuro. E depois a gente vai ver todas as frases uma do lado da outra. Ok, então no passado, o verbo ter. Miałam dużo czasu. Ou miałem dużo czasu. Miałam significa eu tinha ou eu tive, e eu falo desse jeito quando eu sou mulher, ok? Então, miałam significa eu tinha ou eu tive, tanto faz, ok? É que em polonês, em português temos muitas formas dos verbos, né? A gente pode falar eu tinha, eu tive, eu tinha tido, eu estava tendo, tudo isso, ok? Tudo isso é no passado, certo? Em polonês só temos uma forma só, então, olha, em polonês é mais fácil do que em português. Então, na verdade, miałam significa eu tinha ou eu tive, ou eu estava tendo, ou eu tinha tido, eu tinha tido. Tudo isso em polonês é só uma forma. Miałam para as mulheres, então vou colocar aqui F de feminino. Ou se fosse um homem, por exemplo, se o Chris quisesse falar a mesma frase que eu, ele falaria diferente. Eu falaria miałam, nananana, ele falaria miałem, nananana. Por quê? Porque eu sou mulher, ele é homem, então a gente fala diferente essas frases, ok? Então eu vou copiar isso aqui, porque o significado é o mesmo, ok? Eu tinha, tive, estava tendo, ou eu tinha tido. O que muda é a forma aqui em polonês, para miałem, porque é a forma masculina, ok? Deu para entender isso bem? Eu vou colocar mais uma coisa. A palavra eu em si seria ja, ok? Ja é eu, ja sou eu. Mas a gente normalmente não usa ela porque simplesmente não precisa, ok? Quando a forma do verbo já fala que sou eu que estou falando sobre mim, então não precisa. Em português, já você vai ver que às vezes também não precisa. Por exemplo, tenho, né? A gente não precisa falar eu tenho. Se eu estou falando tenho, já significa que sou eu que tenho, né? Em polonês é a mesma coisa também no passado. Então, a gente não precisa falar eu tinha, a gente fala só miałam ou miałem. Ok, então depois dessa explicação toda, miałam, então eu tinha, eu tive, eu tinha tido, eu estava tendo. Para a mulher, então uma mulher falaria miałam, um homem falaria miałem. Eu tinha, eu tive, eu estava tendo, eu tinha tido, ok? Dużo significa muito.
dużo, muito. E czasu vem da palavra czas, que significa tempo. Mas não tempo no sentido do clima, não. É tempo, horário, horas, meses, anos, nesse sentido, ok? Czas, tempo. Clima seria diferente. Ok, então, miałam, eu tinha, ou eu tive, etc. Uma mulher falaria assim. Miałem, mesma coisa isso aqui, um homem falaria assim. Dużo, muito. E czasu, tempo. Por que eu escrevi aqui czas? Por causa da declinação, ok? Czasu virou czas. A forma principal da palavra é czas, significa tempo. Ok, vamos para a forma no presente. Mam dużo czasu. Eu tenho muito tempo. Mam, então, significa tenho, fica igual tanto para mulheres quanto para homens, ok? Então, mam é simplesmente tenho. Dużo, muito. Czasu vem da palavra czas, que significa tempo. Então, no presente é fácil. Mam dużo czasu. Tenho muito tempo. Eu estou tendo muito tempo seria igual, ok? Também seria mam. Então, mam é tenho ou estou tendo. Em polonês fica igual. Estou tendo. Ok. Agora, a frase no futuro. Olha que aqui temos 3 formas, hein? Complicou. Se a gente quiser falar eu vou ter e a gente é mulher, a gente pode falar będę miała. Por exemplo, se eu quiser falar eu vou ter ou eu terei, ok? Em português, de novo, temos 2 formas, na verdade, até mais, porque eu estarei tendo também em polonês seria igual, ok? Enfim, uma mulher, para falar eu vou ter, ou eu terei, ou eu estarei tendo, falaria będę miała. Będę miała. Um homem falaria będę miał, ok? Będę miał. Então, będę miała significa eu vou ter, ou eu terei, ou eu estarei tendo, tanto faz, ok? Tudo isso fica igual. Só que będę miała é a versão feminina em polonês, ok? E będę miał é a versão masculina da mesma coisa. Então, eu vou ter, eu terei ou eu estarei tendo. Assim falaria um homem. Uma mulher falaria będę miała, um homem będę miał. E będę mieć, então, Marta, o que significa będę mieć? Będę mieć é tanto para homens quanto para as mulheres. Então, uma mulher tem a opção de escolha. Pode falar będę miała ou będę mieć. Um homem também. Um homem pode falar będę miał ou będę mieć. Ok? Então, se você quiser decorar só uma forma, decore esta última, będę mieć, que tanto as mulheres quanto os homens podem usar ela. Ok? Então, będę miała, aqui, é usado só pelas mulheres. Będę miał, só pelos homens. Będę mieć, todo mundo pode falar assim, ok? Então, é isso. E depois temos ainda dużo, muito e czasu, tempo, ok? Będę miała dużo czasu. Eu vou ter muito tempo, falado por uma mulher. Będę miał dużo czasu. Eu vou ter muito tempo, falado por um homem. Będę mieć dużo czasu, eu vou ter muito tempo, e a gente não sabe se foi um homem que falou ou uma mulher. Ok? Tipo, por exemplo, alguém escreveu będę mieć dużo czasu. A gente não sabe se foi um homem ou uma mulher que escreveu esta frase, porque não dá para saber. Nesses 2 casos em cima, dava para saber. Ok, então agora vamos ver todas essas 3 frases juntas. No passado. Ou, de novo, vamos ver aqui primeiro a parte que fica igual em todas as 3 frases, todos os 3 tempos, né? Dużo é muito, tanto na versão masculina quanto na versão feminina e em todos os tempos verbais. E czasu é tempo também, em todas as opções, ok? Czasu sempre é tempo. Dużo czasu, muito tempo, ok? Ok. E agora, miałam significa eu tinha, eu tive, no geral é o verbo ter no passado. Miałam é a forma feminina. Miałem é a forma masculina, ok? Mam significa tenho, forma feminina e forma masculina são iguais.
E no futuro, temos 3 formas. Będę miała, usada pelas mulheres. Będę miał, usada pelos homens. E będę mieć, usada pelas mulheres e pelos homens, ok? Będę mieć, qualquer pessoa pode falar. Ok, então acho que está explicadinho aqui, né? Com o segundo exemplo. Vamos para o terceiro. O terceiro é com o verbo mais normal, né? Normalmente esse verbo seria estar ou 2 verbos seria estar em português, em polonês são. Ou o verbo ter são um pouquinho diferentes, né? São diferentes. Agora o verbo fazer já é um verbo mais normal, vamos dizer assim. Aí aqui começa a brincadeira. Aqui vamos ter várias frases diferentes, várias formas do verbo diferentes. Já você vai ver sobre o que eu tô falando. Ok, primeira coisa. Robić é o verbo fazer, ok? A gente vai falar sobre você, então as formas do verbo vão ser em você, tipo você faz, você fez, etc, ok? E de novo temos você feminino e você masculino. Mas aqui não importa quem que está falando a frase. Tipo, eu estou falando, você fez alguma coisa. Não importa se eu sou uma mulher ou se eu sou um homem. O que importa é se você é uma mulher ou você é um homem, ok? Então, o verbo é relacionado com a pessoa sobre a qual a gente está falando. Se eu estou falando sobre mim, importa se eu sou homem ou se eu sou mulher, para ter lá as formas corretas, né? Como a gente tinha visto aqui. Se a gente está falando sobre ela ou sobre ele, importa se ele é homem ou se ela é mulher, né? Se a gente está falando sobre você, tipo alguém, você, importa se você é um homem ou uma mulher, ok? Deu para entender? Então, vai ser diferente. Se eu falar com uma mulher, eu vou falar diferente do que se eu estivesse falando com um homem. Ok? Vamos ver aqui as frases. A primeira é: Ty robiłaś obiad ou ty robiłeś obiad? Em português fica: você estava fazendo ou você fazia o almoço. Ty significa você. Ty é igual, ok? Ty é sempre você. Pronto. Tanto para homens quanto para as mulheres. O que muda é a forma do verbo. Robiłaś. Robiłaś significa você estava fazendo ou você fazia. Mas é quando a gente está falando com uma mulher, ok? Se eu estiver falando com uma mulher, com a minha mãe, com a minha irmã, com a minha amiga, eu falaria robiłaś. Robiłaś é você estava fazendo, ou você fazia, ok? Se eu estivesse falando com o meu irmão, meu pai, com o Chris, eu falaria robiłeś, ok? Robiłeś, então é a forma masculina, é assim que a gente falaria com algum homem. É você, de novo, é você estava fazendo ou você fazia. Isso aqui é a versão masculina, ok? E mais uma coisa, obiad é almoço, ok? Obiad é almoço. Algumas pessoas podem traduzir como janta, porque a gente às vezes almoça muito mais tarde do que normalmente se almoça no Brasil. Às vezes a gente fala às 3 da tarde, ou às 4 da tarde, ou às 5 da tarde que a gente está almoçando, ok? Porque a gente tem só uma refeição quente normalmente no dia, né? Não é almoço e janta igual no Brasil. É só uma refeição quente, tipo uma almojanta. Então, normalmente esta refeição é naquele horário que seria uma almojanta. Então, umas 4 ou 5 da tarde de boa, ok? Às vezes. Às vezes é meio-dia 13, depende da pessoa. Enfim, óbvio até almoço, algumas pessoas podem falar que é janta. É aquela refeição quente que a gente tem durante o dia. Ok, então, te é você, obiad é almoço. E isso vai ficar igual em todas as frases. O que muda é a forma do verbo e te robiłaś significa você estava fazendo ou você fazia, falado para uma mulher, versão feminina. E te robiłeś é uma versão masculina. Então, isso seria falado para um homem. Isso significa você estava fazendo ou você fazia. Ok? Então, temos aqui duas primeiras formas.
Depois temos, no passado ainda, ty zrobiłaś ou ty zrobiłeś. O que isso significa? Ty zrobiłaś significa você fez, falado para uma mulher, ok? Então, já vamos explicar isso melhor. Então, robiłaś, quando a gente tinha visto robiłaś ali, robiłaś significa você estava fazendo ou você fazia. Zrobiłaś significa você fez, ok? Você fez. Isto aqui é conectado com um negócio que se chama czasownik dokonane e niedokonane. Em português a gente poderia falar que são aqueles verbos lá perfeito, imperfeito, etc, ok? Então, enfim, eu não vou usar esses nomes porque eu acho desnecessário, eu acho que é muito mais fácil quando eu explico dessa forma, ok? Que robiłaś significa você estava fazendo por algum tempo ou você fazia todo dia. A gente usa esta forma. Se você quiser falar, você fez e pronto, ou você fez algumas vezes, e ok? Aí é você fez. Em polonês a gente chamaria isso de uma ação concluída, um verbo concluído, dokonane, ok? Dokonane, concluído. Esta aqui é niedokonane, como se fosse uma ação não concluída. Então, alguma pessoa estava fazendo almoço, mas alguma coisa aconteceu, talvez, e ela acabou não acabando, não terminando de fazer o almoço, ok? Tipo, eu estava fazendo almoço e ligou o celular. Então, eu estava fazendo almoço é aquela ação que não está concluída. Ela está no tempo lá, ok? Ou eu fazia almoço todo dia, como uma coisa que se repetia também, tipo, não é concluída, ok? Ela estava se repetindo. Isso é uma coisa que, tipo, a gente fez e pronto, tá feito. Aí, uma ação concluída, que é aqui, dokonane zrobiłaś, por exemplo. Zrobiłaś é você fez, falado para uma mulher, versão feminina. E aqui temos ainda zrobiłeś, é você fez também, só que é versão masculina, então isso seria falado para um homem. Ok? Ficou claro isso? Eu fiz uma aula também sobre esses verbos dokonane e niedokonane. Se quiser, pode assistir no nosso canal. Depois eu vou te falar qual, ok? Por enquanto, vamos focar nesta aula aqui. Então, aqui temos dois passados, né? Tipo aquele imperfeito e perfeito, mas vamos falar assim. Ty robiłaś obiad, ty robiłeś obiad. É aquilo que a gente tinha visto. Você estava fazendo ou você fazia o almoço, ok? Robiłaś para mulheres, robiłeś para homens. Agora temos ty zrobiłaś obiad. Então, você fez o almoço. Esta é a versão feminina, né? Falada para uma mulher. Falando com uma mulher, eu falaria para ela ty zrobiłaś obiad. Falando com um homem, eu falaria ty zrobiłeś obiad, ok? Ty zrobiłeś obiad. Você fez o almoço. Então, o sentido é o mesmo? Se a gente estiver falando com uma mulher, a gente usa esta forma. Se a gente estivesse falando com um homem, a gente usaria esta, azul. Ok? Ok. Então, vamos aqui agora para a frase no presente. Olha que top! A gente tem só uma forma. A gente tem só uma forma. Então, temos aqui ty robisz obiad. Aí pronto, acabou. Mais fácil, né? Ty, você. Robisz significa você está fazendo, você faz. Em polonês, só uma forma. Robisz é você. Independentemente se você é homem ou mulher, a gente fala robisz. Você está fazendo, então, ou você faz. E obiad é o almoço, ok? Então, mais uma vez, ty, você, robisz, você está fazendo ou você faz. Como é no presente, a ação não está concluída, ok? Porque está acontecendo ou com uma frequência, ou está acontecendo agora, está fazendo o almoço agora neste momento, ok? Não está concluída, aquele verbo não concluído, niedokonane. E obiad é almoço, ok? Então, ty, você, robisz, você está fazendo, você faz, e obiad, almoço. Presente, mais simples. E agora vamos ver no futuro. Temos primeiro o futuro com aquela letrinha Z
Então, é dokonan. É igual você fez, só que no futuro. Então, significa que você vai fazer, mas no sentido de você fará tipo que estará pronto, estará feito, ficará feito, ok? E é tipo uma vez só, algumas vezes, mas aqui a gente não está focando na ação, de que alguma coisa vai durar, tipo, você estará fazendo almoço. Não. E não é também que você vai fazer almoço todo dia ou toda semana, alguma coisa que vai repetir, não. É uma coisa que aconteceu e pronto, aconteceu. Não, que vai acontecer, porque no futuro mas vai acontecer e esse almoço vai ficar pronto, vai ficar feito e depois a vida que segue, ok? Então, pronto, resumindo. Te significa você, zrobisz significa fará ou vai fazer. Aqui, em português, acho que isso é falado uma coisa ou outra. Vai fazer, acho que é mais comum, né? Zrobisz significa, então, você fará ou você vai fazer. Acho que daria para usar as duas formas. Significa que você vai fazer esse almoço e ele vai ficar pronto. Então, é uma ação concluída, aquele verbo concluído, ok? Perfeito. E obiad é almoço. E aqui temos uma única forma para as duas pessoas, ok? Tipo, para as mulheres e para os homens. Temos só uma forma. Tá bom? Te zrobisz obiad. Você vai fazer o almoço e ele vai ficar pronto. E temos mais um futuro. É quando a gente quiser falar, você vai fazer, tipo, você vai fazer com frequência o almoço, todo dia, todo mês, sei lá, sempre, etc. Ou você estará fazendo o almoço. Então, a gente está se focando na ação. Esse é um outro futuro, ok? Os verbos, é claro. A gente está falando sobre as formas dos verbos. E aqui temos te, repete sempre, é você. E obiad, repete sempre, é almoço, que a gente já sabe. Ok? Repete sempre também, é będziesz. É tipo aquela parte de vai, ok? Ou estará, né? Fazendo, ou vai fazer alguma coisa. Mas a gente vai pegar junto para ser mais fácil, ok? Będziesz robiła. E ainda uma curiosidade. Będziesz é do verbo ser estar. A gente já tinha visto esta palavra aqui. A gente tinha visto będzie, porque ela estará, né? Mas você estará seria te będziesz, ok? Będziesz. E depois, będziesz robiła, aqui, będziesz robiła, é falado para uma mulher. Então, se eu estiver falando com uma amiga minha, eu falaria będziesz robiła, obiad, ok? Você estará fazendo ou você vai fazer, mas com frequência. Almoço. Então, é aquela ação não concluída, ok? Se eu estiver falando com um homem, então, por exemplo, com o Chris, com o meu irmão, eu falaria będziesz robił, ok? Będziesz robił é a versão masculina que está escrita aqui, tá bom? Então, ty będziesz robiła, falamos para uma mulher assim. Ty będziesz robił, você vai fazer, você estará fazendo. Assim a gente fala com um homem. Ou a gente pode falar também ty będziesz robić. Aí, aqui, não definimos se a gente está falando com um homem ou uma mulher. Tanto faz, tanto falando com os homens e falando com as mulheres, a gente pode usar esta forma. Inclusive, robić é o verbo no infinitivo. Então, acho que é a forma mais simples de memorizar, né? Porque a gente só usa aquela palavra będziesz ou będzie, né? Você estará, ele, ela estará, ou você vai, ele, ela vai, etc. E coloca infinitivo, o verbo no infinitivo. Então, acho que essa é a mais simples. Então, repetindo ainda. Ty e obiad você já sabe, né? Ty, você, obiad é almoço. E agora temos ty będziesz robiła. Você vai fazer com frequência ou você estará fazendo. Uma ação que não está concluída, ok? Falado com uma mulher. Ty będziesz robił, você estará fazendo ou você vai fazer com frequência, ação não concluída, falado com um homem. Ou ty będziesz robić, falado com qualquer pessoa. Ok? Ok. Então agora ainda vamos ver essas frases
todas, uma do lado da outra, uma embaixo da outra. Primeira coisa, o que estava igual em todas as frases era a palavra te, né? Todas as frases tinham a palavra te, que significa você, e a palavra obiad, que significa almoço. Temos em todas as frases obiad, almoço, igual. O que estava mudando? O verbo, né? Te robiłaś, obiad significa você fazia almoço com frequência, ou você estava fazendo almoço. Falado com uma mulher. Te robiłeś, você estava fazendo ou você fazia, falado com um homem. Ainda no passado, mas alguma coisa que aconteceu e já foi. Te zrobiłaś, você fez, falado com uma mulher, ou te zrobiłeś, você fez, pronto, tá feito, falado com um homem. Depois, presente. Te robisz. Robisz é você faz ou você está fazendo. Falado com um homem ou uma mulher, fica igual. Te zrobisz significa você fará, tipo, você fará uma vez o almoço, hoje você fará o almoço, hoje você vai fazer uma vez, vai estar feito. Zrobisz igual para um homem ou para uma mulher. E ainda temos aqui będziesz robiła, você vai fazer com frequência, ou você estará fazendo, isto aqui falado com uma mulher, ok? Będziesz robiła. Będziesz robił é falado com um homem, você vai fazer com frequência ou você estará fazendo. Ou ainda podemos usar a forma będziesz robić. Aí, para um homem, para a mulher, fica igual. Ok? Você vai fazer ou você estará fazendo. Espero que isso ficou claro. Então, hoje é uma aula um pouquinho mais difícil, né? A gente está vendo aqui várias coisas diferentes. Mas isso ainda não é o final da aula. Eu tenho mais uma coisa. Olha o que eu tenho aqui para você. Tenho algumas dicas. E vou abrir aqui algumas coisas. Na verdade, eu vou abrir só este primeiro link. Os outros links são aulas sobre os verbos dokonane e niedokonane. Se você quiser entender melhor qual é essa diferença de como assim, Marta? Repetido com frequência, ou focado na ação, ou feito uma vez e pronto. Aqui eu falo sobre muito mais exemplos, então acho que aqui ficou mais claro. Depois temos o verbo, aula sobre o verbo ser, estar, conjugado, ok? No presente e com muitas frases. Temos aula sobre o verbo ter, também conjugação, no presente e várias frases. Sobre o verbo fazer e aula sobre a declinação. Então, declinação é aquela coisa que eu mencionei, que as palavras mudam a sua forma dependendo da frase, ok? Então, aqui todas essas aulas são do nosso canal. Agora, site para ver a conjugação dos verbos. E aqui temos o verbo fazer. Eu vou clicar aqui, ok? Vou mostrar para você como isso funciona. Ok, permitir. Vamos ver aqui. O verbo fazer. Espero que você consiga ver bem. Aquilo da Wikipédia, a gente fala Wikipédia, né? Dictionary, ou um dicionário assim. Ok, e temos o verbo fazer, então, o verbo robić. Aqui eu só abri para você ter um exemplo. Se você quiser ter algum outro verbo, tem que colocar verbo em polonês aqui, ok? Em polonês aqui, onde temos aquela parte de procurar. Tá bom? Aqui temos o verbo fazer. O que a gente tem aqui? A gente tem o verbo, a gente tem a pronúncia, você pode inclusive clicar aqui para ele falar a pronúncia, ok? Deixa eu ver se ele fala mesmo. Robić. Olha, fala. Não sei se você ouviu ou não, eu ouvi. Robić. Aqui você tem as definições em polonês, ok? Desse verbo. E aqui você tem ainda colocado que é a forma niedokonane. Niedokonane, ok? Então, aquela ação não concluída que eu estava explicando. Então, robić é aquele não concluído. Aqui temos DK. O que significa DK? É aspecto dokonane, então é aquele verbo dokonane, concluído. Então, temos robić, que é sem Z, e zrobić, que é com Z, ok? Eu expliquei isso melhor ainda naquela aula sobre verbos dokonane e niedokonane. Agora só estou mostrando para você. E qualquer verbo que você quiser ter, por exemplo, se eu clicar aqui
nesse verbo zrobić, ele vai mostrar que esse é czasownik, então o verbo dokonany, feito, concluído, então aquele perfeito, e vai ter NDK, então niedokonany, ok? Imperfeito, a forma é robić, sem Z. Então vamos voltar para nosso robić e no geral com os outros verbos também ele mostra isso, tá? O que mais? Aqui temos a conjugação, tá? Aqui temos a conjugação no presente, tá? Temos a forma no infinitivo. Aqui temos a forma singular, primeira pessoa, então eu. Aqui temos segunda pessoa, então você. Terceira, ele, ela. E aqui a forma plural, então nós, vocês, eles, elas. E aqui temos o verbo no infinitivo. Aqui temos czas teraźniejszy, então temos o verbo no presente, ok? Robię, robisz, robię. Então, eu estou fazendo, eu faço. Você está fazendo, você faz. Ele ou ela está fazendo ou ela faz. Robimy, nós estamos fazendo ou nós fazemos, etc, ok? Czas przeszły, no passado. Aí temos aqui M, męski, masculino, Ż, żeński, feminino e N é neutro. Essas formas aqui estão meio apagadas porque elas não são usadas hoje em dia, ok? A gente não fala assim. A gente só usa esta forma, mas também é um tópico maior. Lembra aqui que esta é masculina e esta é feminina. Então, se você é um homem, você fala robiłem. Eu fazia ou eu estava fazendo. Se você é uma mulher, você fala robiłam. Eu fazia ou eu estava fazendo. Etc. E assim vai, ok? Se a gente quiser a forma masculina, tipo você fazia, você estava fazendo, a forma masculina, está aqui, robiłaś, é aquilo que a gente viu lá na nossa aula. Robiłaś é para a mulher, ok? Versão feminina. Você fazia, você estava fazendo. Versão masculina para a terceira pessoa, então é ele. Ele fazia, ele estava fazendo, robił. Ela fazia, ela estava fazendo, robiła, ok? E aqui ainda temos imperativo, então é tipo, faça. Faça é segunda pessoa, né? Então, rób. Faça, ok? Ok, e é isso. Esta é a conjugação. Aqui temos uma outra coisa, esse chão é como se fosse ser, tipo fazer-se, mas acho que não é importante por enquanto. Ok, é isso que eu queria mostrar para você. Esta página pode ser muito útil. Eu não vou explicar tudo agora, eu já fiz uma aula sobre isso mais detalhada. Por enquanto, acho que isso aqui é suficiente já, ok? E lembra aqui, pode procurar outros verbos, ok? Lembra os verbos em polonês. E pode também traduzir essa página, se quiser ver isso tudo em português, né? Dá pra ver também. Aqui não sei se tem as línguas, mas enfim, sempre dá pra traduzir a página com o Google, por exemplo, né? Ok. Então, é isso que eu queria mostrar para você. Tem mais links que podem ser úteis para você também. E, sim, por enquanto, por hoje, seria isso. Olha, muito obrigada por você ter ficado até aqui. Parabéns, porque esta aula foi uma aula mais difícil, né? Se você gostou da aula, deixe o seu like. Deixe um comentário também o que você achou. Se você tem alguma sugestão, dúvida, deixe nos comentários para eu poder ler e responder, esclarecer as dúvidas. E se inscreva no canal para ter acesso a mais aulas, a mais conteúdos sobre a língua polonesa, sobre a cultura polonesa, às vezes também. Muito, muito obrigada. Não se esqueça também que você pode baixar este documento, que é o bônus. E espero que vamos nos ver na próxima aula de polonês no canal do Brazulaca. Dziękuję bardzo i pa, pa!